Motorista de aplicativo acha uma bolsa no carro e não acredita no que encontra. Era difícil a vida de motorista de aplicativo naquela grande cidade de São Paulo. O dia começava cedo para Paulo Henrique. Saía de casa antes das 6 horas da manhã e, com certeza, não tinha um prazo para voltar para casa antes de escurecer. Todos os dias, independente de ser final de semana ou feriado, o rapaz se apressava pelas ruas de um lado para o outro da cidade para completar suas metas e tentar ter um pouco de dignidade, pagar suas contas e dar algum conforto que fosse para a família, sua mulher e seus 2 filhos. Ellen, sua esposa, sempre ajudou no que podia. Apoiou o marido quando ele decidiu estudar administração em uma faculdade particular que ficava um pouco afastada do bairro onde moravam e juntou as moedas para que nada faltasse para todos. Ela era incansável. Levantava antes do marido sair e já deixava o café da manhã pronto e o almoço dele numa marmita. Sempre colocava um recado carinhoso que Paulo Henrique costumava ler antes de fazer suas refeições. Mensagens que muitas vezes lhe lembravam que ele não estava sozinho naquela árdua missão de passar o dia percorrendo o trânsito de São Paulo. Naquela manhã, Ellen parecia prever que a vida do marido e a de todos eles estava para mudar. Junto ao almoço, bem embrulhado, ela colocou um bilhete que mais tarde o marido leria e ficaria curioso. O bilhete dizia assim: "Hoje é o primeiro dia dos mais felizes de nossas vidas." A vida tem dessas coisas inusitadas. Talvez a força do pensamento tenha uma contribuição potente sobre tudo o que acontece com a gente. Mas além disso, talvez algumas pessoas, por mais que tenham uma rotina comum e sofrida, mereçam reviravoltas extraordinárias como aquela que estava prestes a acontecer com aquela família. Paulo Henrique havia saído bem cedo aquele dia e, como o dia de trabalho lhe exigia sempre, quase não teve tempo para nada. Pegava um cliente e já se dirigia a outro local de embarque. Os passageiros da grande cidade eram igualmente apressados. De vez em quando, ele engatava uma conversa animada com algum discutindo sobre futebol ou política ou sobre como o tempo na cidade estava louco e às vezes chovia e outras faziam um sol de perturbar a mente. Mas a maioria dos passageiros, entretanto, ficava calado, olhando seus aparelhos celulares, resolvendo as complicações naturais do dia a dia, aproveitando o momento no carro do aplicativo para organizar o trabalho ou pôr uma conversa com algum amigo em dia. Paulo Henrique respeitava esses momentos porque seu trabalho exigia simpatia, mas também havia lhe ensinado sobre discrição. Ele sabia exatamente quando precisava se colocar no seu lugar e evitar trocar muitas palavras com pessoas que estivessem ocupadas. E foi assim que, após uma corrida ser finalizada no centro da cidade, ele acabou recebendo e aceitando uma outra corrida próxima. A garoa havia iniciado há pouco tempo, realmente o clima de São Paulo estava meio caótico e a chuva aumentava a sensação de que o tempo estava abafado. O homem que entrou no seu carro parecia extremamente ocupado. Não fosse o boa tarde que ele havia dado para o motorista, parecia que ele nem notava que estava acompanhado. Ali mesmo, enquanto Paulo Henrique guiava pela cidade hipermovimentada, o passageiro abriu sua pasta de couro e começou a mexer e olhar seus papéis, espalhando pelo banco do carro diversos documentos. De vez em quando, um pouco curioso, embora fosse realmente uma pessoa discreta, Paulo olhava de relance pelo retrovisor. O homem de terno e gravata ultrafinos sequer baixava seus óculos escuros para olhar os documentos e dava pouca atenção ao homem que dirigia.
Paulo reexaminou o local para onde estava indo pelo aplicativo. Era uma emissora de TV famosa, já havia levado algumas pessoas para lá, mas desconfiava que a posição daquele homem sentado ali fosse realmente de muita importância. Talvez fosse algum empresário, afinal, não lembrava de sua feição, então não era um artista nem nada similar. De repente, o homem parou o que estava fazendo e baixou um pouco os óculos escuros, olhando pelo retrovisor diretamente para Paulo Henrique. Ficou observando o motorista, que estava atento ao trânsito. O homem, com a voz muito grave e ao mesmo tempo educada, chamou a atenção de Paulo. "Posso te fazer uma pergunta?" Paulo Henrique, de certa forma, estava acostumado com aquela pergunta. Era interessante que aquelas palavras costumavam lhe quebrar um pouco a rigidez. Era como uma permissão para conversarem. E uma das coisas que ele gostava de fazer naquela profissão era que tinha a oportunidade de ter muitos diálogos interessantes. Por mais ocupadas que as pessoas estivessem, ele se sentia mais seguro quando conseguia ter uma conversa mínima. Achava até que isso facilitava o dia passar mais rápido e era menos rígido dirigir conversando. Então, deu um sorriso discreto e, olhando de volta pelo retrovisor, disse: "Claro, doutor, pode perguntar." Os olhos brilhantes de Paulo Henrique talvez não tenham percebido de primeira como aquela pergunta que lhe seria feita era complexa e como mais tarde aquelas palavras mudariam toda a sua vida. O homem respirou fundo e retirou os óculos da face, mostrando para o motorista pela primeira vez um olhar cansado naquele homem tão bem vestido. Foi a primeira vez que Paulo Henrique sentiu um peso vindo daquela pessoa que até parecia tão cheia de si e tão cheia de posses que ele tinha acabado não notado de outra forma. E para não ficar mais no suspense, embora pensasse com cuidado nas suas palavras, o homem disparou: "Se você tivesse na sua mão algo que não é seu, mas que poderia mudar sua vida." Titubeou um pouco, talvez pensando nas suas palavras, mas continuou: "Se você tivesse o poder de ficar com algo que não é seu, sem ninguém saber, mas que mudaria a sua vida, você ficaria?" As palavras do homem bem vestido assustaram Paulo Henrique. Que pergunta era aquela? Paulo, sem querer, levou a memória para Ellen e seus 2 filhos. Sentiu uma energia quente aquecer seu coração. Lembrou por que acordava todos os dias tão cedo. Lembrou da sua esposa lhe ajudando a estudar de madrugada para terminar a faculdade de administração. Como tinha sido uma época sofrida, só Deus sabe como eles precisavam mudar de vida. Foi rápido que a mente de Paulo Henrique divagou em todas essas coisas que lhe eram tão importantes e que faziam ele levantar todos os dias. Realmente, uma mudança de vida era tudo o que eles precisavam. O bilhete que a esposa sempre colocava na marmita do seu almoço sempre foram palavras de fortaleza para seus momentos difíceis. E aquelas palavras de hoje tinham algo especial. Hoje é o primeiro dia dos mais felizes de nossas vidas. Sem duvidar, Paulo Henrique olhou para o homem sentado no banco de trás do seu carro. Sabia que aquela pergunta não era à toa e que o homem tinha algo muito importante para resolver. Deixou que seu coração falasse por si. "Meu senhor, imagino que suas palavras não são só uma pergunta boba." O homem fraquejou um pouco com seu olhar cansado. Paulo Henrique continuou: "Não importa o que aconteça na nossa vida, é importante a gente ter o pé no chão e saber quais são as coisas mais importantes da nossa vida, senão o mundo corrompe a gente." O olhar do homem compreendeu a firmeza daquelas palavras bondosas e isso lhe fortaleceu. Paulo prosseguiu: "Se tem uma coisa que eu preciso e eu puder lhe dizer, é mudar de vida. Eu estudei, eu trabalhei, dou o melhor de mim, mas ainda é insuficiente. Mas eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi com a minha família. Ser feliz está além de posses, e é melhor você esperar e construir o que é seu do que achar que pode ser qualquer coisa melhor usando aquilo que nem é seu." Paulo Henrique sentiu um alívio sair do seu coração. Aquelas palavras foram bênçãos que seu coração cheio de amor conseguia ensinar para ele e para quem fosse.
O homem estava calado, ouvindo cada palavra que o motorista falou, cada vez mais fortalecido por aquela energia de positividade. Já estava chegando na emissora de TV e o homem começou a organizar suas coisas. Colocou tudo na pasta e, quando o carro parou, deu uma gorjeta muito boa para o rapaz. Ele agradeceu por aquelas palavras tão poderosas e então se despediu, partindo com rapidez para a empresa. O motorista sentiu uma saudade de Ellen. Realmente ela sempre foi sua companheira. Era por isso que ele se esforçava tanto, mas estava distante demais para ir para casa. Como estava sem nenhum chamado, resolveu parar um pouco perto de um parque próximo, enquanto aguardava ter mais algum cliente. O dia estava um pouco quente, mas embaixo das árvores era agradável. Ele baixou um pouco o banco e espreguiçou o corpo. Foi quando sua mão atingiu algo no banco de trás que ele ainda não tinha visto. Era uma bolsa de couro, tamanho médio. Como ele não tinha visto aquela bolsa ali? Com certeza ela era daquele homem que havia saído do seu carro na emissora de TV. Tentou acessar o homem pelo aplicativo, mandando uma mensagem comunicando o ocorrido para a plataforma. Não conseguia mandar mensagem para ele diretamente porque o seu chamado já havia sido finalizado. Mesmo assim, ficou pensando que não podia ficar com aquela bolsa ali. Precisava devolver. Então decidiu voltar na emissora de TV para tentar localizar o homem que havia embarcado no seu carro. Desceu do carro, conversou com a portaria, mas ele percebeu que a portaria não estava muito disposta a dar qualquer informação a respeito de qualquer pessoa que havia passado ali. Deixaram ele um tempo sozinho no hall enquanto averiguaram algumas informações. E depois disseram que não sabiam quem era a pessoa que ele estava falando, deixando Paulo Henrique sem jeito ao ponto de decidir ir embora. Passou o dia todo com aquela mala guardada no seu porta-malas. Sabia que aquela mala não era sua, então resolveu nem abrir e guardar lá atrás do carro para evitar perder com as outras corridas. O tempo correu rápido aquele dia e ele trabalhou muito. Quando ele conseguiu chegar em casa, já eram mais de 20 horas. Nesse tempo, já havia contado o que havia acontecido para Ellen e ela lhe esperava aflita na sala. Já havia colocado as crianças para dormir mais cedo, porque seu coração não estava gostando nada da história daquela mala, principalmente depois que Paulo Henrique lhe contou que o homem havia feito umas perguntas estranhas para ele. Lhe parecia um mau agouro ficar com aquela mala na sua casa uma noite que fosse. Quando Paulo Henrique entrou em casa com a mala de couro na mão, a cara de quem passou o dia labutando com aquela história, Ellen já lhe perguntou logo: "Me diga que você olhou o que tem aí nessa mala?" O homem soltou um grunhido: "Eu não posso olhar, Ellen, não é certo." A mulher estava braba e o marido deu um passo para trás. "Não é certo a gente ficar com uma mala dessa guardada na nossa casa sem a gente saber o que é. Pode abrir agora mesmo e amanhã damos um jeito de entregar a ela." Paulo Henrique aqueceu com as palavras da mulher. Ela estava certa. Ele não podia ficar carregando aquela mala sem nem saber o que ela continha. Colocaram na mesa da sala e finalmente abriram o zíper. Quase os dois caíram no chão do susto que levaram. Eles simplesmente não podiam acreditar no que seus olhos estavam vendo. A mala estava recheada de dinheiro. Eram dólares americanos. Era tanto dinheiro que provavelmente eles tinham ali mais de 2 milhões de dólares americanos. Os dois estavam boquiabertos. A mulher começou a chorar desesperada e o marido a abraçou. Ela chorava: "Nós não podemos ficar com essa mala, Paulo Henrique. Isso é perigoso. De onde veio tanto dinheiro?" Paulo Henrique lembrou da pergunta que o homem havia lhe feito. Se você tivesse o poder de ficar com algo que não é seu, sem ninguém saber, mas que mudaria a sua vida, você ficaria? Ele era um homem pobre e trabalhador. Aquele dinheiro mudaria a vida de qualquer pessoa, mas também lembrou da sua resposta. Ser feliz está além de posses, e é melhor você esperar e construir o que é seu do que achar que pode ser qualquer coisa melhor usando aquilo que nem é seu. Ele passou uma noite insone com sua Ellen. Realmente era uma situação complicada. De manhã cedo, porém, recebeu uma mensagem da plataforma lhe informando onde deveria deixar a mala.
Era mais do que esperava. Se despediu de Ellen e partiu para o destino. Era a emissora de TV que havia deixado o homem no dia anterior. Estava decidido a devolver aquilo que não era seu. Sabia que o dinheiro podia mudar sua vida, mas sabia que a sua vida não podia mudar para melhor com aquele dinheiro se ele fosse apropriado sem que fosse seu direito. Então manteve o coração honrado e levou a encomenda até o destino. Chegou e foi imediatamente conduzido até um grande escritório, onde encontrou o homem bem vestido e de olhar cansado que havia transportado no dia anterior. Parecia que ele estava ainda mais cansado. E junto a ele estava sentado numa mesa muito imponente um senhor que se levantou imediatamente para cumprimentá-lo quando ele entrou. Era o dono da emissora e ele já o conhecia das notícias e da TV. O homem estendeu a mão e pegou a mala de couro que Paulo Henrique lhe oferecia. O homem colocou a mala na mesa estilosa e abriu, dando um sorriso de satisfação por ter visto o dinheiro todo lá sem ter sido tocado. O dono da emissora olhou para ele e perguntou: "Eu imagino que você tenha aberto a bolsa em algum momento, meu amigo. Estou feliz que você seja uma pessoa do bem, capaz de devolver um montante tão grande de dinheiro." Paulo ficou aliviado em ter entregue a bolsa e sabia que aquele elogio era sincero. Respondeu que, para ser sincero, aquela noite foi bem difícil. Se sentiu tentado muitas vezes, confessou sem medo, mas pediu forças a Deus para entender por que aquilo tinha acontecido e o que ele deveria fazer. E disse que, junto com a sua esposa, decidiram que era isso o correto a fazer: devolver aquele dinheiro que não era deles. A reação do dono da empresa foi totalmente inesperada. Ele se aproximou do homem e lhe deu um grande abraço. Paulo se assustou um pouco no início com a atitude, mas retribuiu o abraço, pois sabia que era verdadeiro. E foi então que o homem, já de meia idade, olhou nos seus olhos, com os olhos cheios de lágrimas, e disse: "Gente assim dá orgulho de conhecer." Paulo se sentiu aquecido com o elogio. "Quero lhe dizer que esse dinheiro é parte da herança da minha mãe, resultado da venda de um imóvel de família. E a sua atitude foi tão louvável que quero lhe oferecer algo que pode mudar a sua vida." Paulo Henrique, um pouco tímido pela reação do homem, que ainda tentou dizer que não precisaria, ao lado daquele que havia deixado a maleta no seu carro, e que ele foi finalmente apresentado como o advogado do dono da emissora, que estava responsável por fazer a negociação do imóvel. Naquele dia, o homem foi contratado pela emissora para assessorar toda a parte jurídica e administrativa da emissora. O contrato de Paulo Henrique era invejável. O dono da emissora não poupou regalias para o seu novo assessor, que em pouco tempo se tornou uma das peças fundamentais dentro da empresa. O amor e honra que Paulo Henrique havia construído por tanto tempo e a sua fé que seu merecimento exigiria mais dele do que de qualquer outra situação, havia finalmente lhe dado a oportunidade de viver o melhor que a sua vida podia oferecer, junto com Ellen e seus filhos. E realmente o bilhete de sua mulher estava correto. Aquele dia, cheio de escolhas difíceis, representou o primeiro dia dos dias mais felizes da vida deles. E você gostou da atitude de Paulo Henrique? Se você gostou dessa história, conta pra gente nos comentários. Vamos adorar saber. Deixe o seu like e também ative o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeos novos como esse. Até o próximo vídeo.